Hoje, 10 de maio de 2023. É muito difícil alguém ir para a Itália, em Roma, e não visitar o Panteão. Um antigo e bem conservado edifício construído há mais de 2000 anos, em louvor a todos os deuses, por isso se chama Panteão, e que hoje abriga a tumba dos reis da Itália. Ali, um grupo de homens faz permanentemente a guarda do lugar e integra a chamada Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon. É uma fundação, instituto, que há pouco festejou 145 anos de funcionamento. E um ítalo-brasileiro de Curitiba, o Filippo Marcon, é o delegado para o Brasil dessa Guardia d'Onore, que tem 15 integrantes, segundo ele, do Brasil inscritos no Instituto. 30 anos, formado em Ciências Econômicas em Pádua, casado com Monique e pai recente de Máximo, né? Máximo, nascido em Roma no dia 1º de março último agora. Ele tem suas origens em Conegliano Vêneto. É o nosso entrevistado de hoje, com quem falamos nessa videoentrevista, já que ele se encontra em Roma. Filipe, então vamos começar exatamente pelo fim aí. Você vive em Roma atualmente? Está estacionado ali? Olá, Peron. Olá, toda a audiência da Revista Inseme. Um prazer poder conversar com vocês aí nesse bate-papo sobre esse assunto que me é tão caro. Estou temporariamente em Roma, Desidério. Cheguei aqui no final de outubro e agora retorno a Curitiba, ao Brasil, terra também tanto cara, em julho. Nesse período de pandemia, acabei não podendo vir presencialmente à Itália, né? O que agora fez com que não tivesse escolha. Tive que vir fazer esse sacrifício de estar aqui em Roma, na Itália, no país dessas maravilhas que tanto, né, nos fazem feliz. E veio a coincidir o nascimento do meu filho. Imagina que, por motivos de trabalho, eu precisaria, de fato, vir a Roma. Minha esposa engravidou, estava no 6º mês de gestação, e nós tivemos que fazer uma escolha, né? Ou ela teria o parto no Brasil sem mim, ou eu teria que renunciar a esse compromisso, ou viríamos juntos. E ela decidiu vir junto, então é uma honra também, depois de 130 anos que os nossos avós, bisavós imigraram para o Brasil, a gente ter a oportunidade de fazer um filho na Itália, né? Fazer o caminho inverso, de uma forma tão mais tranquila, né? Então é isso. Pois é, então. E como é que tudo começou essa história, Marcon? Como é que você foi parar aí? Isto é, vamos lembrar um pouco o teu passado agora. Pois é. Então, eu tenho um tio muito caro, irmão da minha mãe, que ele, nos anos 90, se transferiu para morar em Amsterdã, na Holanda, e à época ele começou a fazer o recolhimento da documentação originária, na nossa italiana, etc, etc, né? E eu, na época, tinha 16 anos, e começou naquele momento, eu disse, olha, quando eu fizer 18 anos, eu vou para a Itália. Mesmo ele não morando na Itália. E na época nós tínhamos, acho que o MSN, não sei se era e-mail, e nós conversávamos, eu dizia a ele esse desejo que eu tinha de seguir esse projeto que ele tinha iniciado, né? Ele gentilmente me forneceu toda a documentação e assim foi. Em agosto eu completei 18 anos, em outubro eu vim para a Itália. Fui parar em Pádua, né? Pertinho de Treviso, da onde nós somos originários, e dei entrada no meu processo de cidadania. À época tudo era muito diferente, os processos de reconhecimento eram diferentes, poucos vinham, a gente está falando de 2010. E fui picado por esse amor que era um pouco pequenininho à época, né? E que depois veio me forjando, como eu era jovem, tanto na alimentação, na língua, nos costumes e etc. E de 2011 para cá, eu morei 7 anos fixo na Itália, e depois, quando retornei a Curitiba, em 2017, mantive laços, tanto profissionais quanto de amor, afetivos aqui na Itália. Fui crismado na Itália, etc. E tento viver essa vida, um pouquinho no Brasil, um pouquinho na Itália, sem
que nunca me seja pedido para renunciar a uma pátria, porque eu acho que eu não consigo viver sem uma das duas. O Marcon, você chegou a te formar também aí na Itália, né? Sim, como eu era jovem, eu segui o Liceu Duca da Osta, em Pádua, e fiz a ciência econômica, não, com uma operação de ciência política, que foi uma coisa que me abriu muito a mente, porque o modelo de governo aqui na Itália é o parlamentarismo, né? Então, bastante diferente do que é praticado no Brasil, esse modelo de bloco europeu. Então, foi um curso que foi muito empolgante de ser feito assim para poder, enfim, aprender coisas novas, né, que fugiam à realidade nossa. E também aprender um pouco mais da história antiga europeia, que naturalmente todos sabem que parte dos romanos, de toda aquele período de conquistas, aos dias de hoje, né, que enfim a gente teve a questão do Brexit, alguns países que tentam voltar à sua soberania saindo do bloco, outros que tentam entrar junto à OTAN, e, enfim, é um assunto que me fascina. E fiquei feliz de ter estudado em Padova e até hoje mantenho relação com muitos dos meus amigos, colegas, professores daquela época. Bons tempos. Quer dizer, você formou uma comunidade aí. E como é que foi parar nessa Guardia d'Onore ali? Como é que começou essa história? Então, Peron, eu sempre tive uma admiração pelo período ressurgimental italiano, né? Essa questão de como foi unificado. Garibaldi foi um personagem que sempre me inspirou muito, assim, como ele era italiano e toda a cidade da Itália onde você ia tinha uma estátua de Garibaldi e uma janela que dizia aqui Garibaldi discursou, aqui Garibaldi falou, não sei o quê. Eu falei, quem foi esse Garibaldi, né? Então, acabei estudando e me aprofundando sobre esse período, né, do Reino da Itália. E esse período vai de encontro à Guarda d'Onore del Pantheon, não? Porque foi graças a esse período ressurgimental e à própria unificação da Itália que surgiu esse instituto, né, esse comitato à época, né? E na qual, inclusive, Garibaldi foi vice-presidente. Então, em 2019, eu tive um sócio apresentador, que foi, no caso, meu padrinho, que ele é italiano, e ele tinha participado do Pantheon nos anos 70, ele já é bem velhinho, e eu falei, será que você não conseguiria, talvez, fazer uma carta de recomendação para ver se, eventualmente, eles não me admitiriam? Porque 70% do instituto tem que ser composto por militares, né? E eu não sendo militar, a chance ainda era pouca, com a baixa idade. Enfim, a carta de recomendação foi válida e em 2019 eu fui aceito a fazer parte das fileiras da Guarda d'Onore. E vim à Itália em dezembro e fiz o meu primeiro serviço de guarda no Pantheon. Em 2020 fomos acometidos pelo Covid e aconteceu tudo o que aconteceu. Pois é, Então, esse teu padrinho era italiano, então. ele é italiano. Aham, Eu ou é, fui aliás. É. crismado na Itália e porque eu não tinha o sacramento da crisma no Brasil. Tinha sido interrompido por motivos de viagem da família, etc. E a minha, à época, namorada, né, já tinha dado uma indireta, olha, para casar, me parece que todos os sacramentos têm que estar em dia. Eu falei, então eu vou ver o que eu posso fazer aqui, né? E foi feito, tive que praticamente refazer a catequese, por ser grande, a minha crisma foi autorizada pelo bispo, então foi uma cerimônia privada, foi bonita, envolveu a comunidade inteira, etc. E esse era um caro amigo que se tornou um tutor meu aqui na Itália. E quando chegou nesse momento que eu tinha que definir um padrinho para a Crisma, eu o convidei, né? E ele foi diplomata de carreira aqui na Itália, né? E estava há 20 anos aposentado. Mas ele não tinha me dito isso, eu fui descobrir depois. Então ele foi uma das pessoas que foi me introduzindo, né, em alguns ambientes depois institucionais, assim, porque talvez ele viu que eu pudesse dar continuidade ao que ele talvez não tinha dado. Então ele foi uma pessoa que foi e é ainda, que contribui muito com o meu crescimento, com os meus conselhos pessoais, etc. É um guia. É, Marcon, afinal de contas, o que guardia, essa guarda faz exatamente? Uma curiosidade eu acho que todo mundo tem ali, né? Conta um pouco da vida interna, como é que quase que uma congregação, você disse que existem regras para entrar, ser militar é
é uma das principais, talvez. Enfim, qual é o segredo da Guardia? Peron, eu vou contextualizar um pouco a história da Guarda, porque a história da fundação da Guarda se confunde com a história do Ressurgimento italiano, né? Então, nós tivemos a primeira grande guerra de independência italiana ali, do Reino de Sardenha, à época, contra os austríacos, que em 59, né, e ela acabou saindo, em 48, perdão, 48, 49, e ela acabou saindo, a gente acabou saindo derrotados, né, dessa batalha. E ela gerou uma grande quantidade de danos para a população e etc. E a partir dali foi visto, né, junto depois com o Conde de Cavour, que era necessário talvez uma aliança com algum outro país para que essa unificação pudesse acontecer, para que os austríacos pudessem finalmente ser empurrados para fora, né, da nossa península. E Cavour entrou na Guerra da Crimeia. Cavour era o ministro da Economia do Piemonte à época, né? E terminada a Guerra da Crimeia, ele estava com um laço muito bom com Napoleão III. E Napoleão III disse, falou, olha, eu consigo contribuir com esse conflito, mas vocês vão ficar com o Vêneto, com a Emília-Romanha, com algumas regiões aqui que eu restituo a vocês, a Lombardia, mas o centro-Itália eu quero fundar um país para mim. E assim a coisa começou a acontecer, até que Giuseppe Garibaldi, que tinha sido condenado de morte pelo Piemonte, né, por insurreição, etc. e tal, tinha ido ao Brasil para fazer todos os conflitos a nós muito conhecidos, e ele voltou ao Piemonte, e a Anitta foi na frente, naturalmente, né, perguntando se ele podia entrar, porque a ajuda dele seria muito importante nesse momento, como de fato foi. E depois a história, todos conhecem, a Expedizione d'Emilia, onde ele saiu com 2 barcos e 1.000 homens de Torino, foi até a Sicília, subiu dominando, fazendo a dominação de todo aquele reino, Reina delle Due Sicilie, que era o Império Borbônico, chegou no centro de Itália com Vittorio Emanuele II, entregou as chaves na mão de Vittorio Emanuele II e disse que seja feito o reino da Itália. E assim foi, né? A Segunda Guerra de Independência terminou em 59, 61 teve a unificação da Itália. Unificação, diga-se de passagem, que demorou 1.240 anos para acontecer, né? Desde a época de Dante se sonhava com uma unidade da península que nunca aconteceu, desde os romanos, ninguém tinha conseguido reunificar esses povos, né? Esse povo que compartilhava o mesmo idioma. O Vittorio Emanuele II, então, recebeu e teve todos os méritos, né, de ter organizado estrategicamente, ter montado o grupo certo para fazer a unificação da Itália. E ele, pelos seus soldados e pelo povo, ficou com o codinome, conhecido como Padre della Patria, né, o pai da pátria italiana. Essa pátria, sob seu comando, durou 17 anos, então ele faleceu em 78, né, 1878. E com a morte dele, de pneumonia, malária, ninguém sabe ao certo se foi pneumonia ou malária, ele tinha voltado de uma caça, gerou um sentimento nacional muito forte. Meu Deus, né, essa morte prematura tocou a população, os seus soldados, etc. E, primeiro, o município de Roma decidiu que a demora dele seria no Pânteon. Então, ele merece um lugar de honra para ser sepelido. Então vai ser no Pânteon. E começaram as modificações no Pânteon. E poucos meses depois, existiam muitos grupos de combate armado, de veteranos das guerras de independência, da Primeira e Segunda Guerra de Independência, que eles participavam de comitatos, comitês, associações de arma, de bersaglieri, de alpini, não sei o quê. Com a morte dele, todas essas associações foram congregadas e nasceu o Comitato dei Veterani Romani, de Roma, que foi a unificação de tudo isso. E com a definição do túmulo dele no Pânteon, foi definido que ficariam 2 guardas ou mais, fazendo a guarda de honra ao pai da pátria, porque como os conflitos não se faziam mais necessários, e assim se foi. A gente precisa lembrar, Peron, que nessa época não existia o Vitoriano, né? O Altare della Patria, certo. Uhum. Que hoje é o lugar de honra, né? Tem inclusive a estátua de Vittorio Emanuele, Milito Ignoto. E no Milito Ignoto tem 2 oficiais, 2 militares, ou da Marinha, da Aeronáutica, ou do Exército, que fazem guarda 24 horas por dia, 365 dias por ano. E assim nasceu
a Guarda d'Onore del Pantheon, que no início era o Comício Geral dos Veteranos, vamos fazer uma tradução geral, direta, né? Depois teve Humberto I, que foi assassinado em Monza, foi muito triste. A Rainha Margherita, famosa, que deu nome à pizza Margherita, conhecida no mundo inteiro, também foram sepultos no pântano. E por régio decreto, né, já foi definido já em 1911 como ente moral italiano. E assim foi indo. Depois nós tivemos a que seria a Quarta Guerra de Independência Italiana, que é a Primeira Guerra Mundial, né, que se concluiu em 1918, que nos deixou a data de 4 de novembro como a data da assinatura dos tratados que restituíram Trieste e Trento. Finalmente, a unificação sonhada por Garibaldi chegou ao fim, e por Vittorio Emanuele II. E esse trabalho, que depois passou a englobar também os veteranos da Primeira Guerra Mundial, em 1932, como o número de veteranos era muito baixo, né, era muito pequeno, já em função da idade, foi decidido fazer a última alteração de nome, onde se tornou Instituto, né, Nazionale per le Reale Guardia del... Guarda d'Onore alle Reale Tombe del Pantheon, que seria Guarda de Honra às Reais Tumbas do Pantheon, né? E é um nome que carrega até hoje. A Guarda d'Onore é o instituto de combate armado mais antigo da Itália em atividade, completou 145 anos, como você bem precisou, e ela desde 2000 e alguma coisa, 2001, ela é submissa ao Ministério da Defesa, né? Administração ligada ao Ministério da Defesa. O que poderia parecer uma espécie de contrassenso, visto que ela é ligada aos Sabaldes, né? A ideia, talvez, ligada ao reino da Itália, vivendo em anos de república, né? Em época de república. Mas, no fim, ela é bem aceita, porque ela tutela a história verdadeira da Itália, a história do ressurgimento, que muitas vezes a República tenta oprimir, tenta mudar, tenta não apreciar. Né? Fazem muitos anos que nenhum presidente da República vai até o Pantheon prestar uma homenagem a Vittorio Emanuele II, né? Embora façam no Milite Ignoto. Então, são detalhes que acabam fazendo com que a Guarda d'Onore ela seja, talvez, nesse momento, mais importante do que nunca, como um ente morale que tutela e salvaguarda essa história tão bonita do ressurgimento italiano, para que as próximas gerações nunca se esqueçam do que nós precisamos passar para chegar a essa unificação. Né? Inclusive, os oriundes que viajaram e saíram da Itália foi nesse período, né, de conflitos, e se a paz finalmente veio, a gente tem que relembrar essas histórias. Ótimo. Uma aula de história, Marcon. Muito obrigado. Mas continuemos ali. Eu estou curioso para saber. Você disse que é um dos mais novos integrantes dessa guarda, né? Qual é o perfil destes e quantos são? Eles não montam a guarda permanentemente, não é? Não há interrupção nesse serviço, vamos dizer. Né? Qual é o perfil desse pessoal? Durante o período da pandemia teve uma série de modificações, né, em função do fechamento do Pantheon e, enfim, das questões sanitárias, mas a Guarda d'Onore hoje ela conta com 84 delegações na Itália, é um número muito expressivo. A maioria está fundada há mais de 100 anos também, então praticamente todos os capoluogos de província e regiões têm inspetores e delegados, né? E existem 6 delegações no exterior. Então, a gente fala dos Estados Unidos, da América, que é enorme, é muito grande realmente, Portugal, Suíça, França, que geralmente são lugares onde tem uma comunidade italiana muito grande, né? E pessoas despertam naturalmente o interesse pela Guarda d'Onore, ou a gente também tem, por exemplo, um número grande de brasileiros que vivem na Itália e etc., e que acabam chegando ao Instituto. Por isso se viu essa necessidade de montar delegações fora do país, né? A Guarda d'Onore do Brasil, ela já contou com um número bem expressivo de associados, né? Nós já tivemos quase 40 guardas no Brasil. E eram pessoas muito ilustres, procuradores gerais da República, generais de exército, pessoas realmente muito relevantes. Mas a gente está falando dos anos 90, então, quando eu assumi a delegação, tentei contatar, muitos já haviam falecido, outros estavam já aposentados, e
e hoje participam de uma forma honorária, o que faz com que de ativos mesmo nós sejamos em 15, né? Pessoas que realmente prestam serviço, enfim, que têm atividade contínua. O perfil ou existe uma demonstração de interesse, né, de alguém que naturalmente identifique, assim como aconteceu comigo à época, e acaba entrando em contato com o instituto e que tente preencher os requisitos, né? Ou acontece a indicação também de um guarda ou do próprio delegado, um inspetor, que vendo o perfil de uma determinada pessoa que nutra os valores e que tem uma espécie de ligação, uma ligação concreta com a Itália, que seja uma pessoa naturalmente séria, que tenha um currículo ilibado, preferencialmente que tenha servido as Forças Armadas em algum período da vida, e que possa servir e que possa fazer um serviço de guarda mínimo a cada 2 anos um serviço, né, que está no estatuto. Então, esses seriam os requisitos para admissão, né, da guarda. Só que agora nós estamos com um projeto, uma ideia interessante, sabe, Peron, que eu conto em primeira mão para você, para muita gente, que todos estão assistindo esse programa. O dia 4 de novembro é uma data muito relevante, porque ela é a Giornata della Unità d'Italia e delle Forze Armate. É a data militar mais antiga, que continua sendo e que sobreviveu ao fascismo, à unificação, à república sem alteração. E, inclusive, nós, em Curitiba, no Palácio Garibaldi, temos aquele monumento do Monte Grappa, né? Faz Aliás, alusão. aliás, você falou na Garibaldi de Curitiba, você também é diretor cultural dessa associação aqui em Curitiba, não? Isso, Ah, isso. Eu desculpa. participei da Tá, gestão do Manfrim, a primeira, o diretor financeiro, depois da Cida e agora novamente. certo. E aquela pedra, ela é fantástica, é um monumento que até o período da ocupação do Palácio Garibaldi eram feitas cerimônias nela, né? Cerimônias militares e etc. Depois que o período nazifascista e o retorno, depois a tomada do palácio novamente, no Supremo Tribunal Federal, etc. e tal, foi uma recorrência que acabou não sendo mais celebrada. Mas monumentos como esses existem em Caxias do Sul, que nós temos um guarda em Caxias do Sul, em outras regiões do país, e nós gostaríamos de, a partir desse ano, reavivar, fazer renascer essa alusão militar, essa cerimônia da Giornata dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate, que é uma das 3 ocasiões em que o presidente da República, aqui da Itália, vai até o altar della Pátria e deposita uma coroa de louros no Milite Ignoto. Então, isso se acontecendo agora, a gente vai fazer com que tenha muita mais visibilidade e atividade concreta da Guarda de Honra também no Brasil, que é um país de grande imigração, afluxo, né, de imigrantes italianos. Quer dizer, a obrigação, você falou que é uma guarda a cada 2 anos. Prestar um Isso. serviço quer dizer montar a guarda uma vez a cada 2 anos. É, Como é que esse escalonamento é feito? Isso, até perguntaria, você faz isso dativamente? Tem condições, por exemplo, quem mora no Brasil ou nos Estados Unidos indo para lá, tem como executar essa tarefa? nós sempre damos preferência a guardas que tenham uma espécie de relacionamento com a Itália para que, naturalmente, já venham de uma forma natural, né? Que não seja nada penoso, né? E graças a Deus os nossos guardas têm um relacionamento muito bom com a Itália, então sempre, umas vezes, 2 vezes por ano estão aqui e tem essa oportunidade, né? Naturalmente, nós, por sermos uma delegação, caso dentro de 2 anos um dos nossos guardas não possa fazer um serviço, a gente, né, dadas as justificativas, encaminha para o comando, para a presidência e etc., e acaba sendo justificado, né? É uma atividade que ela não tem nenhum tipo de retribuição financeira, né? Esse serviço de escalonamento dos guardas, etc. Assim como ela foi feita, os princípios de sua fundação, né, que era uma guarda de honra, justamente porque eram soldados de Vitória Emanuele, eram soldados do Reino Exército. A gente carrega até hoje esse sentimento como soldados da pátria, soldados que sentem felicidade e honra de poder estar ali naquele momento. E acredite, fazer um serviço de guarda no Pântano é uma coisa emocionante do início ao fim, é uma coisa que ela é gratificante por si só. O fluxo de investigações, claro, romanas e lasiálias aqui, elas se organizam melhor para
para as guardas solenes e para as guardas diárias, né? E as delegações acabam se encaixando dentro, né, enfim, da manifestação de interesse a partir da ida de um guarda ou não, né? Basicamente é assim. É curioso, eu estava vendo inclusive um vídeo que você me deu o link aí dessa festa, das comemorações do centenário, 145 anos aí, né? 145, né? Cento e Foi, quarenta né? e cinco É, anos. 145. Eu vi alpinos de toda a região da Itália, etc. Tal. O pessoal, vocês têm um uniforme mais escuro, etc. E tal. É, é, reuniu todo o contingente ou não conseguiu reunir todo o contingente nessa festa? Reuniu. Essa festa reuniu, além do contingente, ela reuniu 27 síndacos da Itália, ela reuniu uma boa quantidade de deputados, ela não teve a presença do ministro da Defesa, mas ele teve durante a semana anterior, que antecedeu na presidência do Instituto. Ela reuniu o nosso senador, o La Russa, que é presidente do Senado, também esteve presente e se fez presente no nosso Conselho General através de uma videochamada. E o nosso príncipe, né, imperial, que é o Emanuele Filiberto de Savoia, que é filho do Vittorio Emanuele, que seria o herede ao trono de Itália, quando ele nasceu, o pai dele era rei, né? Quando o Vittorio Emanuele nasceu, o pai do Emanuele Filiberto, ele era rei, né? Ele nasceu o príncipe de um reino existente, né? Vale lembrar que o reino da Itália, a Itália era reino até 1946, então até ontem, né? Sim, Diferentemente de alguns países. ele inclusive voltou para a Itália bem recentemente, né? Sim, assim como no Brasil teve um decreto, assim que a proclamação da República aconteceu em 1889, que a família imperial não poderia retornar ao Brasil, né? Aqui também existiu esse decreto e foi uma briga e uma defesa muito grande no parlamento, inclusive, para que eles pudessem finalmente ser repatriados. Então, de 46 até 2000, um pouquinho agora, nenhum membro da família de Savoia poderia pisar em solo italiano. Isso estava dentro fazia parte das leis da Itália. Então, uma coisa impensável nos dias de hoje, né? Eu ia seguir, eu vou mudar um pouquinho meu roteiro. Em função do que você acaba de falar agora, eu vou te perguntar uma coisa aí um pouco política. Aí eu andei pesquisando e a literatura diz que vocês são qualificados como monarquistas, né? Contra os monarquistas, os republicanos volta e meia aí protestam. Isso confere e você de certa forma já deu umas pinceladas ali. O que você pensa sobre isso? Esse é um assunto bem delicado, realmente, né? A Guarda de Honor del Pantano, ela participa da ASSOARMA, que é o Conselho Nacional Permanente das Associações de Armas da Itália. E nós somos o único instituto que traz em seu lábaro a bandeira imperial, que seria essa aqui, né? Com ao centro o sistema do Savoia. Isso em tempos republicanos poderia soar estranho, como de fato soa. A proclamação da República na Itália, ela veio de um período pós-fascismo, um período 1946, com o fim da Segunda Guerra Mundial, onde aconteceram coisas desagradáveis, a opinião pública, e mesmo com a opinião pública fragilizada, o referendo foi 57% votaram a favor da República e 45% da monarquia. Então foi ali, mesmo com todo esse contexto histórico, né? A Guarda de Honor, ela justamente em função disso, dessa tentativa praticamente de mascarar, de suprimir um pouco a história verdadeira, por ela se tratar de um período monárquico, isso faz com que a Guarda Nobre tenha um pouco de mais força e mais incentivo para continuar em frente, para tutelar justamente essa questão. Digamos que nos últimos 10, 15 anos, à frente do nosso instituto, nós temos o comandante Hugo Datri, que ele é capitão de vascello, né, capitão de guerra e mar da Marinha Italiana. Claro, ele se congedou para assumir o comando. O comandante da Guarda de Honra tem que ser um militar de alta patente, inclusive.
E ele foi uma pessoa que trouxe e que mudou muito a vista e a impressão da Guarda d'Onore junto à opinião pública. Isso fez que a gente tivesse aproximação com o ministro da Defesa, com senadores, e etc, etc e tal. Inclusive estando sob vigilância do Ministério da Defesa. A Guarda d'Onore, ela não é declaradamente monárquica, até por ela ser um instituto nacional, né? Então, às vezes, existe uma confusão da fundação dela, onde ela era uma fundação monárquica, onde ela tinha uma matriz monárquica, por motivos óbvios, nós vivíamos numa monarquia, e nesse período, em 46, onde a Itália se tornou república, como nós éramos um ente moral, nós decidimos manter a bandeira régia, por uma alusão histórica. Então, carregar esse lábaro, entendeu, da bandeira do Reino de Itália, não é necessariamente uma apologia à monarquia, mas sim uma mensagem para mostrar que os monarquistas, por mais que no Instituto tenham muitos, eles não crucificam a República como a República tenta desconstruir a história da monarquia. E essa é uma realidade que nós enfrentamos no Brasil também, né? Dom Sim, Pedro II, na minha sim. opinião, foi um dos brasileiros mais ilustres que a nossa pátria já produziu. E muito pouco se fala dele, né? Muito pouco se fala do período imperial do Brasil, quando foi destacado de Portugal, que foi um período fabuloso, e que esse período republicano nosso, de 89 até os dias atuais, tenta suprimir, onde o referendo foi feito em 1993, se não me engano, 100 anos depois. Então, basicamente é isso. Nós não tentamos implantar nenhum tipo de matriz monárquica, mas nós tentamos trazer e dizer que não existe motivo para se envergonhar, porque um povo tem que conhecer a sua história e tem que se orgulhar da sua história para aprender com os erros, para que não venha cometer novamente, né? E que também sirva como um alerta, né, para os republicanos e para o governo que aí está, que nós temos nostalgia e boas lembranças de certos períodos, então a gente vai estar sempre, como italianos, cobrando boas ações, bons governos e boas ações também do regime republicano. Em resumo, Marcon, vocês não fazem apologia do monarquismo, mas preservam a história, aquele período de história, né? Exato. Né? Perfeito. Pois é. Você citou aí até um certo paralelismo com a situação no Brasil, e só lembrando que a esposa do Dom Pedro II era italiana naquela época, né? Então, quer Bourbon das dizer, suas Cecílias. exatamente. Quer dizer, éramos talvez até mais ligados à Itália no âmbito institucional, né? E isso me leva Exato. a fazer a pergunta para você, então, o que significa você ser quer dizer, o delegado desta instituição secular aí aqui no Brasil, sendo uma das principais comunidades itálicas do mundo, talvez uma das maiores ou a maior, pelo menos aqui na América do Sul, né? Bom, Peron, esse encargo foi me dado com bastante surpresa pelo presidente, pelo comandante, porque eu não esperava, pela minha pouca idade, enfim, uma série de questões, mas foi acolhido com muita felicidade, com muita joia, né? E eu sei que o senso de dever está presente, porque, como você de fato disse, o Brasil é uma das maiores comunidades italianas no mundo. E a história dos grandes movimentos migratórios, o primeiro grande movimento migratório, o segundo e terceiro do Brasil, eles estão diretamente ligados às guerras de independência, uma vez que grande parte, Perón, Marcon e todos esses são vênetos, que estavam sob domínio austro-hungárico, enfim, então eu gostaria, e eu acho que a missão do Instituto agora, nesse período que a pandemia passou, e que finalmente agora nós devemos poder desenvolver atividades, inclusive de informação muito mais precisas no Brasil, vai ser trazer esse contexto histórico, porque muitas vezes o imigrante brasileiro, oriundo, ele fala, meus avós vieram na guerra. Mas qual guerra? Eles acham que foi na Primeira Guerra Mundial, mas na verdade foi em 1880, não foi na Primeira Guerra, foi na Segunda Guerra de Independência, foi na Terceira. Então, eu ficaria muito feliz e honrado se os nossos guardas da delegação, que
prevalentemente são do sul do país, que a gente tem agora essa missão de trazer informação para os oriundes sobre a história dos antenatos, a história de 1848, para a Primeira Guerra de, de Independência, a Segunda Guerra de Independência em 59, a Unidade de Itália em 61, depois a Terceira Guerra de Independência em 66, que finalmente juntou a parte do Vêneto que faltava, trazendo aí com o falecimento do Vittorio Emanuele II, e chegando até os dias atuais, vendo uma instituição que não cedeu ao nazifascismo, que foi muito presente aqui, e que conseguiu, durante 145 anos, preservar a história que é a nossa história, que é a história do imigrante também, que se não fossem esses conflitos e todo esse problema que a Itália sofreu, desde Napoleão até a sua unificação, nós não teríamos imigrado para o Brasil e muita aí a história seria diferente. Com certeza. Nós, inclusive, Marcon, estamos atravessando um período em que tudo que você refere aí, a primeira, a segunda, a terceira guerra pela unificação da Itália, aí, né? Está sendo discutida em função de uma data, né? Anexação dos diversos reinos e ducados e territórios à Itália, ao reino da Itália, que andaram negando cidadanias aí para quem eventualmente tinham nascido, até para quem nasceu depois desta data, né? Então é muito atual essa referência que você faz, porque muita gente nem sequer conhece direito a nossa história aqui no Brasil, quem dirá a história italiana, né? Dito isso, eu queria te... Você monta guarda, não sei se cumpre só as 2 vezes por ano, acho que mais frequentemente aí, né? Então, eu queria... Você tem contato aí permanente aí com os turistas de todo o mundo, né? Não sei se você faz palestras tal, e se você tem alguma ideia, o que difere o turista brasileiro dos demais turistas que passam aí pelo Panteão? É uma interessante pergunta, Peron. Desde que foi instituído o serviço de guarda, nós temos uma tradição. Existe um livro, belo livro, capa dura, preto, grosso, aonde o guarda, onde faz a sua montada, ele tem que escrever a data, o nome, a credencial dele, o horário que ele fez a montada e o país ou delegação de origem. E depois disso, todos os turistas que passam deixam a sua firma em homenagem aos reis da Itália, em homenagem a esse período ressurgimental. Em especial ao Vittorio Emanuele II, padre della Pátria. E nós coletamos muitas assinaturas. E desde 1800 e bolinha, nós temos esses arquivos na nossa sede. Abra um parênteses, a sede do Instituto, ela é a nossa sede desde 1878. Ela foi doada por um camarada que se chamava Giuseppe Garibaldi, né? Que ele era vice-presidente de um comitado de veteranos. Então, a nossa história, trazendo de volta do Palácio Garibaldi, a sede atual do Instituto, Piazza della Minerva 20, ela foi doada por Giuseppe Garibaldi à época. E nós recebemos e ficamos atentos aos turistas que passam deixando. Então, primeiro a gente se dá conta da diversidade e da quantidade de pessoas que visitam o Pantheon e Roma. E o Pantheon, como você disse, são 2.090 anos de história. Uma das construções antigas mais bem preservadas do mundo. E ninguém vem a Roma sem passar pelo Pantheon, né? E a gente não consegue deixar de reparar as diversas etnias, as diversas pessoas. O brasileiro, a língua, né? Eu acho que muitos andam com camiseta de time. Camiseta do Grêmio, do Flamengo. Essa semana tinha jogo do Atlético e eu encontrei 2 pessoas com camisa do Atlético dentro do Pantheon. Enquanto eu fazia um serviço, que eu sinto prazer de eventualmente, a cada 15, 20 dias, fazer um serviço lá no Pantheon, né? Nós, durante o nosso serviço de guarda, não podemos dar informação, conversar com os turistas, né?
mas a gente sempre chega um pouco antes, sai um pouco depois, para ter essa aproximação. E é uma alegria, sinceramente. Os turistas brasileiros, eles têm um carinho muito grande pela Itália. E eles têm uma curiosidade que vai além dos outros turistas, em saber, em perguntar. Dificilmente um não tem um avô, um bisavô, uma história ligada a um italiano que veio, que não veio. E, e é uma cordialidade, enfim, um calor que o brasileiro tem, né? Que é, malemar se conhece e já entrega o coração quando você. Inclusive, ontem eu tive almoçando com um dos donos da Tirol, Hum. que estava aqui em Roma, e através de um guarda que me indicou, falou: Olha, vai ter um brasileiro assim, assim, assado, será que você não podia passar um minuto com ele lá e tomar um café? E eu tive prazer. E também o parente do Peron, né, o Miguel, É um inclusive, primo meu, é que faz um dos mais novos, mas eu sei, eu identifiquei a fisionomia dele, sim. um primo do Peron, por acaso, descobrimos também, foi indicação de um guarda que disse que estaria também, estariam viajando a Roma e pediram se não poderíamos fazer essa recepção. Então, basicamente é isso. O brasileiro ele tem muito calor, ele tem muita curiosidade também, mais do que os demais. É, me chamou a curiosidade. Aí você disse que quando vocês estão em serviço, eu já tive lá diversas vezes, também deixei minha assinatura naquele livrão lá. Mas Uhum. vocês ficam ali imóveis, né? Isso Sim. não pode ser quebrado, né? Vocês em Não, serviço, é, você não. exato. As guardas elas duram mínimo uma hora, né? Elas têm que ser de horas ininterruptas. Ah, de hora em Então, hora há um revezamento. a não ser que alguém queira duplicar, como nas guardas solenes, que se fazem serviço de 2 horas, né? E, Mas tem que estar em forma, porque exatamente. ficando lá. E quantos são que montam? É uma dupla? São quatro? Eu não me lembro exatamente. É Em cada variável isso. hemiciclo nós temos 4 pedestais, 4 bases, então seriam 8. Mas a guarda ela é feita obrigatoriamente por uma pessoa, né? Mas o aconselhável é que sempre tenham sempre duas na parte interna do hemiciclo. Então, fazendo essa parte, a nossa divisa social é a gravata do Instituto, nós temos o mantelo, né, que ele é o mantelo da Barbicone de lã, que tem o brasão sabaldo, e a boina de arma também. Os militares de serviço, eles usam a boina militar da infantaria, da artilharia, da alpine, e quem é civil, eventualmente, usa a boina do Instituto, né? E a troca não existe uma troca solene. Simplesmente um rende o outro e pronto. Exato. Uma vez por mês é realizada a guarda solene. Aí existe a visita à tropa, com todo o comando, etc. É feito todo o cortejo, com o lábaro, com o medalhiere, gonfalheira, esqueci o nome agora, que é o que carrega com as Sim. medalhas. Aham. O Instituto tem 58 medalhas d'oro mérito militar. E aí é feita essa guarda solene, mas é uma vez ao mês só que tem essa troca solene de guarda. Aliás, você tem uns outros títulos aí, além de participar da Guardia, não? Quais são todos os títulos que você. Parece que tem algumas nomeações importantes aí. Ah, Peron, são algumas que eu tento seguir, que também sou feliz de participar. No Brasil, eu sigo o Palácio Garibaldi com muita felicidade, porque o Palácio Garibaldi representa a história da imigração paranaense do sul do país. Está ligado a José Garibaldi, que é uma espécie de padrinho espiritual meu, me espelho muito na história dele, de aventuras. Eu participo da Liga da Defesa Nacional do Brasil também, com muita alegria. E recentemente eu fui nomeado Cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lázaro, que é uma coisa que para mim realmente me trouxe muita honra. Eu não imaginava poder participar dessa ordem antes dos meus 60 anos de idade. Ela tem pouquíssimas nomeações por ano. A Ordem de San Lázaro, foi fundada em 1060, em Jerusalém. Ela é uma ordem cruzada. Depois ela se ocupava dos leprosos da Terra Santa. Depois existiam os cavaleiros do Templo de Jerusalém, que eram os cavaleiros templários, e aqueles que tinham algum tipo de doença, lepra, etc., eles saíam
da Ordem dos Templários iam para a Ordem de São Lázaro, então a gente está falando de praticamente 1000 anos de história. E essa ordem depois se tornou cavaleiresca, junto com a Ordem de Malta, etc, etc. Com o fim das cruzadas, ela se instalou em Nápoles, na França. Como sempre, Nápoles era a sede da aristocracia europeia, praticamente. E ali ela se perpetuou como ordem cavaleiresca até 1572, né? Quando foi feita a fusão da ordem de San Maurício, que era uma ordem também de 1430, com a ordem de San Lázaro. E nasceu com um decreto papal do Papa Gregório Pio IX, a Ordine dei Santi Maurizio e Lázaro. Durante o Reino da Itália, a Ordem de Santi Maurizio e Lázaro ela era a segunda maior condecoração de Estado. Ela estava atrás somente da Ordem della Santissima Annunziata, que é uma ordem equiparada à Ordem da Jarreteira. Só existem 20 pessoas no mundo colares que... E depois disso vinha a Ordine dei Santi Maurizio e Lázaro. Hoje ela é a maior condecoração dos Carabinieri da Itália e ela é a única ordem da época do Reino da Itália que continua sendo reconhecida como Ordine Ospedaliero na República Italiana também. Então, é uma coisa muito interessante, importante, e a gente usa um mantelo desde 1570, que era já ressalia 1200 e pouco com a Ordem de São Lázaro, que é um mantelo, uma cocola vermelha, que no meio tem o símbolo da Ordem de San Maurício e Lázaro. É uma coisa assim fenomenal. E existem 2 encontros anuais que são feitos em Alta Comba e na Basia, na Suíça e na França, né? Onde reúnem esses cavaleiros, oficiais, comendadores no mundo inteiro. É isso, Peron. Vê-se que você, além de conhecer a história e curtir a história, você curte também esses simbolismos, né? E eu te pergunto, então, o Filipe, o que o Panteão significa para ti? É uma pergunta difícil, porque ele já significou muitas coisas durante a minha existência. Ele significou muito quando eu era turista. Eu nunca vou me esquecer a primeira vez que eu vi o Pantheon de noite. Eu estava de noite, cheguei e vi aquela construção que parecia ter voltado do tempo. Você se pergunta como ela está ali. Ela teve um significado forte durante a minha nomeação em 2019, onde tudo era muito novo. E atualmente ela tem um significado como de casa, porque nós entramos no Pantheon hoje com uma energia diversa, com um escopo diferente. E a gente, além de não pegar fila, que já é uma bela coisa, né? Nós entramos diretamente, mas a gente imagina que lá há 2090 anos foi fundado aquele Panteão em honra a todos os deuses, e que depois, com Constantino, ela se tornou a igreja mais antiga de Roma, a maior basílica antiga de Roma, e que teve todo esse período de transação, e justamente por ela ser uma basílica, ela nunca foi saqueada, atacada, queimada, o que fez com que ela se preservasse com esse esplendor, que ele se mantém. Durante 1.700 anos, praticamente, foi a maior cúpula de vão aberto do mundo, uma engenharia incrível, mística, com números e símbolos que a gente não consegue muito bem decifrar. Então, o Pantheon, para mim, ele significa a eternidade. E ele também traz a reflexão do quão pequeno nós somos, né? Porque no arco desses 2.100 anos, quantas pessoas, imperadores passaram, pessoas potentes, que acreditavam ser potentes, né? Mas no fim, o que é potente mesmo é a história, e o que nós podemos fazer é contribuir com a preservação dessa história, que é o que nós tentamos fazer. Legal, um bom resumo. Bem sucinto, mas também bem condensado, bem recheado. O Filipe, chegando quase ao final da nossa entrevista, eu tenho uma pergunta antes de deixar você aí para fazer as tuas considerações finais. Para quem visita Roma, e principalmente o Panteão, né? O que você recomenda
que orientação você dá? Se informe primeiro. Claro que tem muita gente que passa por aí, é apenas um edifício antigo. De repente perde, inclusive, a oportunidade de aprofundar algum conhecimento. Nesse sentido que eu pergunto para ti, o que recomendação você faz para quem vai pela primeira vez aí? Maravilha. A tutela, recentemente, do Pantheon passou para o Ministério dei Beni Culturali. Então, isso aportou, primeiro, agora está sendo instaurado a cobrança do ingresso ao Pantheon, que ainda é gratuito, mas nos próximos dias se tornará a pagamento. E também foi instalado, finalmente, uma guarita que disponibiliza walk talks com toda a história do Pantheon, das obras de arte. Lá também está sepulto o Raffaello Sanzio, né, o Rafaelo, que é um dos maiores escultores, pintores, que tem uma história também, um falecimento precoce, dizem que pode ter sido envenenamento, uma história amorosa. Então, eu recomendaria aos turistas que perdesse ou investisse um pouco mais do seu tempo no Pantheon. Pode parecer pequeno, pode parecer uma coisa que você consegue olhar rapidamente e partir para a próxima atração, mas a quantidade de valor agregado, de histórias e de momentos da história que o Panteão passou para estar daquela forma imaculada, vale a pena alugar um walk-talk, um disquinho, eles te dão um fone de ouvido e você vai passando, ouvindo toda a história quando ela foi construída por Agripa, dos imperadores, do primeiro incêndio, da reforma feita por Domiciano, depois pelo período de Constantino, quando ela se tornou basílica. Enfim, vale a pena perder ou investir, eu sempre gosto de dizer investir um pouquinho de tempo no Pantheon, porque ela é considerada a igreja mais antiga de Roma. E eu sinto muito que existe uma parte do Pantheon, Desidério, que não é aberta aos visitantes. Uma porta, quando tem no meio hemiciclo, tem toda uma parte traseira, onde tem ali, inclusive, relíquias, como pedaços da cruz de Cristo, uma capela privada, sacristia, as ruínas subterrâneas. E nós, felizmente, temos acesso por ser guardas, né? Mas o turista não, e existe um projeto que seja feita a abertura dessa parte mais especial do Panto, mais, né, um pouco mais de alma. Mas é isso, não passem no Pantheon com pressa. O Pantheon tem que ser apreciado. E agora mais ainda porque as pessoas que forem lá depois de ver essa entrevista vão ver que ali estão sepultos os últimos reis da Itália e que aquele serviço de guarda de honra, tão silencioso, está ali há 145 anos, abrilhantando e mantendo viva essa tradição. Legal, Marcon. Você, o pai do Máximo, né? Você certamente deu esse nome já também histórico, né? Máximo, né? Não sei se eu teria um monte de perguntas aí para fazer, mas vamos encerrar nossa entrevista com aquilo que você considera importante dizer para as considerações finais aí, coisa que eu não perguntei. Fica à vontade, Marcon. Obrigado, Peron. Sim, voltando à questão do filho, Máximo, porque nasceu em Roma, né? Se tivesse nascido em Curitiba, não ia ser Máximo, não combinaria. Foi uma briga com a mulher em casa, porque ela inicialmente falou: Meu Deus, mas será que ele não vai sofrer bullying na escola? Mas será que. Eu falei: Isso é relativo, se ele estudar na Itália, não vai sofrer bullying, né? E a gente gostou da originalidade, a gente tem isso, que o nome é um destino, né? Ele completou 2 meses agora, hein? Já está trazendo grandes alegrias e, se Deus quiser, vai continuar trazendo. Vai ser, desculpe, você vai tentar fazê-lo também guarda do Panteão? A gente brinca que ele já é um guardinha, tem que fazer um mantelinho para ele, assim. Inclusive, na última edição da revista do Pantheon, fizeram uma matériazinha dizendo que tinha nascido Máximo, da delegação do Brasil e etc. Eu fiquei feliz com esse argumento. Ele já está nascendo inserido no. Inclusive, eu já troquei fralda dele em cima daqueles sofás centenários da nosso instituto. Então, quando ele crescer, eu vou lembrar ele disso. Sim. Peron, obrigado pelo convite. Foi uma alegria poder trazer um pouquinho mais desse assunto, como você disse, tão pouco conhecido, né? O assunto ressurgimental italiano, as guerras de independência, a Guarda de Honore,
tentar discutir um pouco sobre esse tabu que é a monarquia em países republicanos, seja no Brasil, na Itália, e dizer que com serenidade a gente faz o nosso serviço de guarda e que são todos muito bem-vindos que estiverem aqui na Itália, conhecer a sede do Instituto também, as portas estão abertas, fica na Piazza della Minerva, do lado do Pantheon, é uma sede histórica doada por Garibaldi, por todo o nosso acervo, vale a pena ser visitado, está feito o convite, e manifestar esse nosso interesse, e daqui para frente, daqui em diante, eu gostaria de dedicar, eu e os guardas da delegação brasileira, um pouco mais do nosso tempo, da nossa energia, em trazer um pouco mais da história ressurgimental italiana para o Brasil. Começar a criar um sentimento até então um pouco desconhecido, né? A gente acaba festejando algumas datas, mas acaba não tendo tanta ligação, né, com a nossa história verdadeira e a história dos nossos antepassados. Então, obrigado por ter aberto esse espaço Filipe, para trazer um pouco disso. me perdoe, não encerra ainda, que eu quero só dizer para você, esse teu projeto demorou, o culpado pela demora da nossa entrevista foi minha, em função de uma série de coisas. Eu ia, antes de você fazer a despedida, eu quero te provocar. Você tem alguma história nesse período que te chamou a atenção aí do Panteão? Uma história pessoal? Pessoal, envolvendo a própria, esse monumento que é o Panteão, né? Olha, histórias são muitas realmente, sim, como por exemplo a primeira vez que eu pude participar de uma missa na capela interna do Pantheon, né? Uma coisa ali milenar, foi privada para 30, 40 pessoas, foi uma experiência arrepiante, porque parecia que você estava entrando numa cápsula do tempo, são corredores estreitos, assim. Mas eu acho que um dos momentos mais marcantes do Pantheon, o imperador, antes de Dionísio, quando. Agora, me fugiu o nome dessa data, mas era o dia do imperador, era o dia da divindade do imperador. E era o dia que o imperador ia ao Pantheon. Nesse dia, 4 de abril, se não me falha a memória. Quando ele chegava ao Pantheon, no Pantheon, a porta era aberta, uma porta de bronze gigante, são 17 metros de Que, comprimento, que é ainda original, né? que é original e é considerada a porta de bronze mais bem conservada e mais antiga do mundo em atividade. Ela pesa toneladas, ela é dessa grossura, mas você pode abrir e fechar ela uma pessoa, de tão bem arquitetada, ela bem projetada que ela foi. E naquele momento, quando as portas se abriam, todo mundo sabe que existe o óculo, que é aquele vão no interior do pântano, da cúpula, onde antigamente se queimava muita vela, porque era o templo de todos os deuses, e aquela fumaça subia e ficava tudo branco. Então tinha essa necessidade de ter essa exaustão. E o sol, em determinados momentos do ano, ele ilumina certas partes do pântano. E tudo isso foi estudado, o que é iluminado no dia tal. E existe um semicírculo em cima da porta do pântano, que no dia, se eu não me engano, 4 de abril, ele é iluminado, todo esse círculo fica parecendo um neon e a porta. E é o dia que o imperador chegava. E é onde todo mundo dizia, meu Deus, ele realmente é uma divindade, porque está entrando aqui. E a primeira vez que eu vi pessoalmente isso, foi um momento, uma história marcante, muito marcante. Porque imagina 2000 anos atrás que as pessoas não pensavam ver aquilo, que se repetia uma vez ao ano só. Muito bem, Marcon. Encerramos por aí então com esta. Quem tiver a sorte de estar lá nesse dia 4 pode repetir essa surpresa que você acaba de contar, né? Muito obrigado, Sim. Marcon. Te faça a tua despedida aí então, por favor. Então tá bom, Peron. Eu vou mandar um forte abraço então para você, para toda a produção da revista ICM, para todo mundo que está assistindo, que consome esse material tão rico da ICM, e reforçar o convite. As nossas páginas da Guarda do Honor estão disponíveis no Instagram, no Facebook, também o site é bem rico, né? Para que a gente possa se aprofundar cada vez mais. Eu também estou à disposição de todo mundo que possa eventualmente ter interesses, tá bom? Espero que esse seja o início de uma bela caminhada. Peron, tanti saluti, avanti Savoia!